Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Valdemara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado, porque estamos lendo a Bíblia. 1 Crônicas 26. Os porteiros e sua função. Estes foram os grupos dos porteiros dos coraitas. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Estes foram os filhos de Meselias: Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatineel, o quarto, Elão, o quinto, Jeionão, o sexto, Elionai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaias, o primogênito, Jeozababe, o segundo, Joá, o terceiro, Jacar, o quarto, Netanael, o quinto. Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, e porque Deus o tinha abençoado. E também seu filho Semaias teve filhos, que foram chefes da família de seu pai, porque foram homens valentes. E os filhos de Semaia foram Otni, Rafael, Obed e Eusabade, com seus irmãos, homens valentes. Eliú e Semaquias, todos estes eram descendentes de Obed-edom, eles, seus filhos e parentes, homens capazes e fortes para o serviço. Eram 62 de Obed-edom. Os filhos e parentes de Meselemias, homens valentes, foram 18. Dos descendentes de Merari foram filhos de Osafa, Sinri, o chefe, designado por seu pai, ainda que não fosse o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Todos os filhos e parentes de Osa foram 13. Destes se formaram os grupos dos porteiros, isto é, dos homens principais que tinham cargos como seus parentes para ministrarem no templo do Senhor. Eles lançaram sortes, jovens e idosos, e segundo as suas famílias para cada porta. E caiu a sorte da porta oriental para Selemias. Depois se lançou a sorte para seu filho Zacarias, conselheiro capaz, e saiu-lhe a porta norte. A Obed-edom, a porta sul, e a seus filhos a casa dos depósitos, a Supim e Oza, a porta ocidental, e a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda em frente à outra. Por dia ficavam 6 levitas ao oriente, 4 ao norte, 4 ao sul, mas na casa dos depósitos ficavam de 2 em 2. E no pátio ocidental ficavam 4 junto ao caminho e 2 junto ao pátio. Estes foram os grupos dos porteiros, dentre os descendentes dos coraitas e de Merari, os encarregados dos tesouros. Dos levitas, Aias era encarregado dos tesouros do templo de Deus e dos tesouros das ofertas dedicadas. No caso dos descendentes de Ladã, os gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das famílias de Ladã, eram Jeiel, os filhos de Jeiel, Zetão e Joel, seu irmão. Eles eram encarregados dos tesouros do templo do Senhor, dos Anramitas, dos Isaristas, dos Hebronitas, dos Uzialistas foram Sebuel, descendente de Gerson, o filho de Moisés, que era chefe dos tesouros. Seus parentes, por meio de Eliezer, foram seus filhos Reábia, seu filho Jesaias, seu filho Jorão e seu filho Zicre, seu filho Selomote. Este Selomote e seus parentes eram encarregados de todos os tesouros das ofertas dedicadas que o rei Davi e os chefes das famílias, chefes de milhares e de centenas e chefes do exército tinham dedicado. Dedicaram ofertas dos despojos das guerras para consertarem o templo do Senhor. E tudo quanto havia dedicado por Samuel, o vidente, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, isto é, tudo quanto havia sido dedicado estava sob a guarda de Selomote e seus parentes. Os oficiais e juízes dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos por oficiais e juízes sobre Israel nos negócios externos, dos Ebronitas, Asabias e seus parentes, homens valentes, eram 1.700, e eles tinham a seu cargo Israel, ao ocidente do Jordão, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Gerias era o chefe dos Hebronitas, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. Foram procurados no ano 40 do reino de Davi, e acharam-se entre eles homens valentes em Jazer de Gileade.
O rei Davi constituiu a ele e a seus parentes 2.700 homens, valentes chefes das famílias, sobre os Rubenitas e os Gatitas, e sobre a meia tribo dos Manassitas, em todos os serviços de Deus e em todos os negócios do rei. 1 Crônicas 27, o exército dos israelitas. Esta é a relação dos israelitas, segundo o seu número, os chefes das famílias e os chefes dos milhares e das centenas, com seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios dos grupos, que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano. 24.000 em cada turno. No primeiro turno, no primeiro mês, estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em seu turno havia 24.000. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os comandantes do exército para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aiota, com o seu grupo, cujo chefe em Miclote, e em seu turno havia 24.000. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês era o chefe Benaia, filho do sacerdote Joiada, e em seu turno havia 24.000. Este é aquele Benaia que era o homem valente entre os 30 e comandante dos 30. Seu filho, Amizadab, era chefe de seu turno. O quarto, do quarto mês, era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Em seu turno havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o israelita, em seu turno havia 24.000. O sexto do sexto mês, Irã, filho de Iques, o tecoíta, em seu turno havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Eges, o pelonita, descendente de Efraim, em seu turno havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita dos Zeraititas, em seu turno havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita dos Benjamitas, e em seu turno havia 24.000. O décimo do décimo mês, Mahai, e o Netofatita dos Zeraísta, e seu turno havia 24.000. O 11º do 11º mês, Benaias, ou Piratonita, e dos filhos de Efraim, em seu turno havia 24.000. O 12º do 12º mês, Eudai, o Nefotatita de Otiniel, e em seu turno havia 24.000. E sobre as tribos de Israel estavam estes: Eliezer, filho de Zicre, que era chefe sobre os Rubenitas; Cefatias, filho de Maaca, sobre os Simeonitas; Asábias, filho de Quemuel, sobre os Levitas; e Zadok, sobre os Aronitas; Eliu, um dos irmãos de Davi, sobre Judá; Onre, filho de Micael, sobre Isacar; e Ismaias, filho de Obadias, sobre Zebulon; e Jerimote, filho de Azirel, sobre Naphtali; Oséias, filho de Azazias, sobre os filhos de Efraim; Joel, filho de Pedaias, sobre a meia de tribo de Manassés; Ido, filho de Zacarias, sobre a meia tribo de Manassés em Gileade; Jaciel, filho de Abner, sobre Benjamim; Azarel, filho de Jeroão, sobre Dan, e estes eram chefes das tribos de Israel. Davi, porém, não convocou os menores de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, ele tinha começado a contá-los, mas não terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel. Por isso, o número não foi registrado no livro das crônicas do rei de Davi. Asmavete, filho de Adiel, era encarregado dos tesouros do rei, e Jonatas, filho de Uzias, dos tesouros dos campos, cidades, povoados e torres. Eze, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores do campo que lavravam a terra. Simei, o Ramatita, era encarregado das vinhas. Zabde, o Sefimita, estava encarregado dos produtos das vides nas adegas de vinho. Baal-Hanã, o Gederita, era encarregado dos olivais e sicomoros que havia nas campinas, e Joás era encarregado dos depósitos de azeite. Sitrai, o Saronita, era encarregado do gado que pastava em Saron, e Safate, filho de Adiai, do gado dos vales. Obio, o Ismaelita, era encarregado dos camelos, e Gedias, o Meronofitita, das jumentas. Jaziz, o Agrita, era encarregado das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi.
Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e escriba. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, atendiam aos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Usai, o arquita, era amigo do rei. E depois de Aitotel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar foram conselheiros, e Joabe era comandante do exército real. Glória a Deus, aleluia. Vamos fechar os olhos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seus ouvidos. Muito obrigada por estar aqui comigo. Senhor, gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Pai, cair em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal. Amém.